Programa do Rubão, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado de Assis. Sempre que estou aqui e eu percebo muito do seu trabalho em relação ao âmbito cearense, mas sempre fazendo uma conexão com Brasília. E uma pauta que é pujante é a questão da economia. Eu queria que você fizesse um resumo, uma síntese do que o que vai ser determinado em Brasília, o que isso vai beneficiar economicamente o Estado do Ceará. Excelente pauta, obrigado, Rubão. Primeiro, abraçar todos os seus seguidores, seu fã. Sou seu fã, tenho acompanhado. Gosto muito quando você divulga lá o nosso trabalho aqui na casa. Bom, a economia, ela não pode ser estabelecida do micro para o macro, ela vem o inverso, ela é do macro para o micro. E quem tem a responsabilidade, a diretriz de ter a política macroeconômica é o Ministério da Fazenda, é o Ministério da Economia, é a iniciativa do governo federal. E essas medidas que nós estamos observando são medidas que podem alavancar economicamente a capacidade de renda das famílias brasileiras. Nós hoje temos 14% entre desempregado e desalentado, 75% das famílias estão endividadas. Para recompor o poder de compra, algumas medidas são fundamentais, como, por exemplo, o programa Desenrola. Para além disso, o Estado precisa ter sua capacidade de investimento. O governo federal vai avaliar, vai entrar como balizador nas PPPs junto aos estados e algumas prefeituras, fazendo com que o Estado tenha a sua capacidade de organizar as políticas e os programas em cada região. Nós vamos ter uma outra visão para dentro do Ceará. Nós vamos ter aí 3 grandes medidas. Uma, a Transnordestina, a conclusão dessa obra, que é um investimento de quase 11 bilhões. Nós vamos ter... Que é exatamente o trecho que passa pelo Ceará? Que é o trecho que passa para o Ceará, o trecho que já está lá em Missão Velha, que vai chegar aqui até o Porto de Espacém. São 11 bilhões. Depois nós temos uma outra que você conhece muito bem, saindo de Chorozinho até o Triângulo de Quixadá. Nós vamos ter que chegar até o Buqueirão de Cesárea. Ali vai ser duplicado, que é um investimento também extraordinário. No Ceará, nós temos o Lago de Fronteira, com todo o investimento que vai ser de mais de 750 milhões, que o DENOC já está, inclusive, com orçamento para desenvolver. Essas medidas, elas apontam no sentido de garantir, conferir que a nossa economia possa alavancar. Nós temos o governador Elmano batendo na porta do governo federal para outras iniciativas, inclusive aquilo que é a pauta do hidrogênio verde, que é uma nova visão econômica para gerar emprego de qualidade. Nós temos a pauta do que nós chamamos do emprego verde, sobretudo nas energias renováveis, que são instrumentos capazes de alavancar economicamente o nosso Estado. O governo federal, para o próximo período, aprovou um conjunto de medidas. Vamos considerar a relevância do que é o Bolsa Família. Nós vamos ter o Piso Nacional da Enfermagem, um investimento que ontem foi assinado, um PLN de 7,3 bilhões, que vai ser injetado na nossa economia. A recomposição do salário mínimo, que o governo federal vai agora apresentar a partir do relatório do grupo de trabalho, que o ministro Marinho está apresentando ao governo e ao presidente Lula. Então, essas medidas, elas apontam para a necessidade da recomposição do poder de compra, ter o aumento da massa salarial e aquilo que nós chamamos de círculo virtuoso da economia. Eu aumento o imposto, eu aumento a capacidade de arrecadação do Estado, eu aumento o poder de compra do trabalhador e isso se retroalimenta, chamado círculo virtuoso da economia. Com esta percepção, nós sabemos que a economia, ela funciona e funciona quando você tem estímulo. São esses os estímulos. Tem um agravante, chamado a política de juros altos, que o Banco Central mantém, tem uma taxa de juros de 13,75, embora as últimas percepções é que haverá uma redução aí de 1,25 da taxa de juros, mas o fato é, hoje... Mas você conjuga essa diminuição dos juros na aplicação da política econômica do Brasil? Se não houver esta redução, todos os esforços que o governo federal possa estar fazendo, todos os esforços que o governo do Estado possa fazer, ela não vai ter um resultado eficaz. Se você é empresário, você vai correr algum risco de fazer investimento na iniciativa privada? Não. Hoje, a capacidade instalada da indústria brasileira, ela está no patamar de 40% a 50%. Hoje nós temos mais da metade das empresas ociosas. Então, nós precisamos colocar isso dentro de uma visão estratégica e
O que o Estado deve fazer é a sua capacidade de investimento, é a sua capacidade de endividamento. Olhar o novo marco do arcabouço fiscal é o que vai, inclusive, debater. Quando nós, em 2016, foi aprovado o teto de gastos, ele inibiu o país de crescer, de investir. A nova estrutura deste arcabouço, negociado, mediado com o presidente da Câmara, com os partidos, faz com que a gente tenha essa percepção mais ampla de um arcabouço capaz de dar capilaridade, investimento e ter uma visão estratégica para a nossa economia. Em especial o estado do Ceará, o governador Elmano acompanhou o presidente Lula na China e o objetivo de Elmano foi compactuar com os empresários chineses que têm interesse nesse investimento, como você citou, do hidrogênio verde. No Senado Federal foi instalada a Comissão do Hidrogênio Verde, liderada pelo senador Cid Gomes. É o foco, é a nova indústria, é um grande realizar no Brasil, em especial partindo do Ceará? A primeira molécula de hidrogênio verde na América Latina foi produzida aqui no Porto Pecém, lá em São Gonçalo. É um novo modelo de desenvolvimento. Ao analisar o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, nós vamos verificar que houve um crescimento de postos de trabalho de 2022. No entanto, ao estratificar, abrindo a planilha, quem são esses trabalhadores, nós vamos encontrar 82% desta CAGED trabalhadores piso de chão de fábrica, ou seja, salário básico, salário mínimo. O que nós podemos dizer que com 10, 20, 30% deste tipo de emprego, ele com 5% do emprego tecnológico, com emprego que agrega valor, você tem uma capacidade infinitamente superior de arrecadação e de colocar a economia dentro de uma visão. Então o governador Elmano, ao acompanhar o presidente Lula, assinou 3 protocolo importantíssimo dentro da nova economia, dessa economia que vai trazer agregação de valor, potencializando as nossas riquezas e criando renda para os cearenses que nós precisamos e necessitamos. Ótimo. De Assis, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, continua aqui no nosso site, porque tem notícias atualizadas 24 horas e também siga-nos nas redes sociais. Tudo está lá, @Programa do Rubão.